Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma explicação onde a gente pega aquele material denso e desvenda tudo direto da fonte. Hoje, a nossa missão é desmistificar a famosa análise sintática. Usando um passo a passo bem claro e procedimental, nós vamos transformar o que geralmente parece um bicho de sete cabeças em um processo que é lógico, previsível e, incrivelmente, fascinante. A grande sacada aqui é mostrar como aquele aparente caos das palavras esconde, na verdade, uma ordem perfeita. Historicamente, a gente sabe que rola uma frustração enorme na hora de estudar gramática, né? As regras muitas vezes parecem totalmente desconexas, tipo um quebra-cabeça caótico mesmo, onde as peças simplesmente teimam em não se encaixar. Mas o material que estamos analisando hoje mostra que o problema real não é o tema em si. O problema é a forma como a sintaxe costuma ser abordada, sem aquela visão estrutural clara logo de cara. Bom, vamos mergulhar fundo nisso. A fonte traz uma analogia simplesmente brilhante para separar duas coisas que a gente costuma misturar na cabeça. Funciona assim: a morfologia é como se a gente estivesse descobrindo o nome da palavra. Ou seja, se ela é um substantivo, um adjetivo, um pronome. Já a sintaxe é o momento de descobrir a profissão dessa palavra. Qual é a função exata que ela exerce ali no meio da frase. Então não basta saber só o nome do elemento. O grande segredo é descobrir o que ele está fazendo no contexto. E para garantir que a gente não se perca no meio do caminho, vamos tratar a frase como uma planta de arquitetura. O nosso roteiro estruturado vai ser 1. O que é sintaxe, 2. O ponto de partida, 3. Sujeito e predicado, 4. Analisando os núcleos, 5. Termos integrantes e 6. Termos acessórios, rápido e direto. Começando então pela seção 1, o que é sintaxe? A verdadeira base da estrutura da oração. Em essência, a sintaxe é o arranjo das palavras dentro de uma oração. E a análise que a gente vai fazer aqui tem um escopo bem delimitado, o chamado período simples. E o que isso significa na prática? Significa que estamos lidando com uma oração organizada em torno de um único verbo, ou seja, tem só um núcleo verbal. O material destaca algo absolutamente vital. Dominar a análise do período simples é o pré-requisito número 1 antes de sequer tentar entender os períodos compostos lá na frente. É a fundação de tudo. E aqui está a nossa cena do crime. Este é o exemplo âncora, uma frase perfeitamente redondinha que vai servir de laboratório para toda a nossa investigação gramatical de hoje. O aluno dedicado fez uma boa pergunta. Ao longo da análise, o nosso único trabalho vai ser descobrir a profissão de cada um desses elementos. Vamos para a seção 2, o ponto de partida, onde a gente encontra a primeira grande pista. Toda análise estrutural de sucesso tem que começar por uma âncora lógica, nada de adivinhação. A metodologia cronológica aqui é infalível e tem exatamente 3 passos. Passo 1, encontrar o verbo, sempre, sem exceção. Passo 2, dividir a oração para achar os termos essenciais, que são o sujeito e o predicado. E o passo 3, caçar os termos integrantes e os acessórios. Simples assim. Então, bora aplicar o primeiro passo na nossa cena do crime. Dando uma escaneada rápida na frase, a gente procura aquela palavra que está conjugada, que dá a ideia de ação, estado ou fenômeno da natureza. Sem sombra de dúvida, nosso verbo é fez, do verbo fazer, que indica uma ação claríssima. Assim que a gente acha o verbo, o caminho todo começa a se iluminar. Chegamos à seção 3, sujeito e predicado, os pilares essenciais da nossa estrutura. A partir do verbo que a gente acabou de achar, olha que interessante. Dá para literalmente imaginar uma barra divisória cortando a frase bem ali. Na ordem direta, a regra é muito prática. Tudo que vem antes do verbo forma o sujeito. Aqui, o aluno dedicado, que é quem está conjugando o verbo. E tudo a partir do verbo, incluindo ele mesmo, é o predicado. Fez uma boa pergunta, que é exatamente o que foi declarado sobre esse sujeito. Seção 4. Analisando os núcleos. É a hora de encontrar as palavras mais importantes. Com essa fundação montada, a gente vai pegar uma lupa e olhar de forma mais microscópica. Precisamos achar as âncoras dentro do sujeito e do predicado. O texto faz questão de definir tecnicamente o que é o tal do núcleo do sujeito. A gente ouve muito por aí que é a palavra mais importante, né? Mas isso acaba gerando confusão porque é muito subjetivo. O certo mesmo é entender que o núcleo precisa ser de uma categoria gramatical específica, um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. É esse cara que de fato realiza a conjugação. E isso ilustra muito bem como fechar as classificações que temos até agora. No bloco O Aluno Dedicado, o O
é artigo, dedicado é adjetivo. A única palavra com peso de substantivo aí é aluno. Logo, aluno é o nosso núcleo. Como tem um núcleo só, a gente classifica como sujeito simples. E do outro lado, já que o verbo fez indica uma ação forte, central, o predicado que guarda ele é chamado de predicado verbal. Pronto, a base está 100% resolvida. Entrando na seção 5, termos integrantes, completando o sentido da oração. Só que a estrutura ainda precisa de mais suporte. Pense o seguinte, imagina que a gente apaga o final da frase e deixa só o aluno dedicado fez. Bate aquela sensação esquisita de que está faltando alguma coisa, não bate? Fica aquela pergunta no ar. Fez o quê? Exatamente o quê? Isso prova que o verbo fazer, sozinho nessa situação, é completamente incompleto. Ele clama por um alvo, um complemento obrigatório para fazer sentido. E é aqui que a gente esbarra num termo técnico que assusta muita gente, o verbo transitivo direto. Mas olha como a lógica é tranquila. Ele é transitivo porque a ação transita, caminha em direção a um objetivo. E é direto porque o verbo negocia esse sentido diretamente com o complemento, sem precisar de uma preposição no meio do campo para atrapalhar. Então, respondendo a tal pergunta que o verbo fez, o bloco que completa a ação é uma boa pergunta. Todo esse pedaço é o nosso termo integrante, que a gente conhece como objeto direto. E aplicando a mesma regrinha de núcleo que usamos no sujeito agora há pouco, a palavra que funciona como substantivo aí dentro é pergunta. Portanto, pergunta é o núcleo do nosso objeto direto. Chegando na reta final, seção 6, termos acessórios, as decorações finais. Agora a gente vai olhar para aquelas palavras que sobraram, que funcionam meio que como os detalhes, os acabamentos da estrutura principal. Faltam algumas profissões para serem reveladas. E o material apresenta para a gente o adjunto adnominal. O nome parece grego, mas a origem latina entrega o ouro. Ad significa junto, próximo de, e nominal vem de nome, ou seja, um substantivo. Resumindo, é aquele termo que fica coladinho no substantivo só para ajudar a particularizar e dar detalhes na frase. Se a gente fizer uma varredura atenta pelas palavras que não são nem verbos nem núcleos, olha o padrão que aparece. As palavras uma e boa estão ali grudadas no núcleo pergunta, especificando que tipo de pergunta rolou. Lá no comecinho, o artigo o e o adjetivo dedicado estão abraçados com o núcleo aluno, deixando claro quem é esse sujeito. Todos esses 4 elementos periféricos ganham a exata mesma profissão nessa frase. Eles são adjuntos adnominais. O grande momento é olhar para a oração agora, totalmente desconstruída, como se fosse uma planta baixa mesmo. É super gratificante ver que o caos sumiu. Cada palavra assumiu o seu papel perfeitamente. A gente tem o sujeito simples de um lado, o predicado verbal do outro, o objeto direto completando o sentido lá no final e os núcleos firmes segurando cada bloco. O quebra-cabeça está 100% resolvido. Um detalhe muito legal que a fonte aponta é o número 4. Apareceram 4 adjuntos adnominais em uma frase super curta. Isso prova por A mais B que eles são, de longe, os termos acessórios mais abundantes em qualquer análise de período simples. Inclusive, se a gente tirasse eles da frase, a fundação principal continuaria de pé, porque eles servem puramente para decorar e trazer detalhes. E com as peças finalmente encaixadas, dá para perceber que aquele caos sintático é, na verdade, um sistema hiperlógico e previsível. Entender essa arquitetura básica é simplesmente o passaporte para desenvendar a estrutura de qualquer texto. Então, fica a reflexão para a gente encerrar. Se aplicarmos exatamente esse mesmo roteiro de investigação, quais profissões ocultas as palavras daquela próxima leitura super complexa estão apenas esperando para revelar? A arquitetura da língua está espalhada por aí, só esperando quem sabe procurar as pistas certas. Até a próxima!